Um exercício muito comum envolvendo função exponencial e também função logarítmica tem uma incidência muito grande em provas de colégio, provas de vestibular e até mesmo de concursos públicos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou dar um exemplo e com esse exemplo a gente vai ter uma ideia melhor do que eu estou falando. Eu escrevi o exemplo aqui no quadro. Se você tiver alguma dificuldade, você aperta o pause, copia no seu caderno, faz uma coisa dessa similar, para você entender melhor o exercício. Num determinado país, a população cresce a uma determinada taxa de 4% ao ano aproximadamente. Considerando-se como ano base 1990, em quantos anos a população desse país triplicará? Então ele tem uma população em 1990 com uma taxa de crescimento de 4% ao ano, ele quer saber quando ele começou ao ano base em 1990. Quando essa população triplicará? Gente, eu coloquei algumas informações retiradas do problema aqui, ó. 4% é o crescimento. Gente, essa forma matemática aqui é uma forma de exposição, não é uma forma de cálculo, tá? 4%. A gente tem que transformar ou em fração decimal, que é 4 sobre 100, ou então o número decimal, que é 0,04. População inicial eu coloquei como PO, tá? População inicial ou população base. População final, a população final eu chamei de PF, ok? Então eu posso montar uma equação, que ela é sempre assim, daqui a pouco nós vamos discutir mais sobre ela. População final é igual a população inicial vezes 1 mais I elevado a N. Gente, isso aqui tem muita semelhança com a fórmula de juros compostos. Na verdade, a fórmula de juros compostos ela nasceu disso aí, de exponencial e logaritmo, tá? Então, a gente é uma função exponencial, na verdade, juros compostos. Né? Não sei se vocês se recordam, aqui era montante, aqui era capital inicial, 1 mais I. Por que é 1 mais I? Inclusive, pode ser 1 mais I ou 1 menos I. Por exemplo, se eu tiver 4% de aumento, eu vou ter agora 104%, porque era 100% mais os 4%. Então, é 100% mais os 4%. Então, seria 104%. Por que eu coloquei 1 menos I? Podia ser diminuição de 4%. Então, 100% menos 4%, 100% menos 4% daria 96%. Então, eu vou trabalhar, se for crescimento, com 104%, e se for decréscimo ou depreciação, alguma coisa do gênero, eu vou trabalhar com 96%. Então é sempre 1 mais I ou 1 menos I. Então se a gente tem uma taxa de 20% de aumento, eu vou trabalhar com 120%. Se eu não tem uma taxa de 20% agora de diminuição, eu vou trabalhar com 80%. Esses 120% e esse 80% são os fatores, ou seja, quem que eu vou elevar ao número de parcelas aqui. Então eu tenho aqui, ó, população final é igual a população inicial vezes 104%. Não foi crescimento de 4%? Então, 100% mais 4%, 104% elevado a N. Esse N foi o número de anos que aconteceu esse processo. Cada ano, esse fator ia ser multiplicado. Então, eu tenho. Só que ele falou no exercício que a população final é o triplo da população inicial. Ele quer saber daqui a quantos anos, ou qual é o ano onde a população triplicará. Então, onde a população final vai ser o triplo da população inicial. Substituindo isso aqui nesse passo de cima, eu tenho 3 população inicial, já que a população final é 3 população inicial, é igual a população inicial vezes 1,04 elevado a N. Posso simplificar o P0 aqui com P0, fica 3 é igual a 1,04 elevado a N. Gente, chegamos no quê? Chegamos numa equação exponencial. Ela é direta? Ela é indireta? Vamos ver. Ela aqui, a base é 3, aqui é 1,04. Provavelmente você nunca vai conseguir achar uma base. 1,04 não é um múltiplo de 3, então não tem jeito de eu achar uma base igual para os dois lados. A gente vai usar, então, o mecanismo de log. Nós vamos introduzir um log de um lado e um log do outro e usar uma tabelinha de logaritmos decimais, tá certo? Então, log de 3 na base 10 é igual a log disso aqui, ó, de 1,04 elevado a N na base 10. Propriedade do logaritmo, pode passar o expoente do logaritmando lá para fora. Então, fica log de 3 na base 10 é igual a N, que multiplica log de 1,04 na base 10. Passando um log de 1,04 na base 10 para cá, dividindo, ó, então o N vai ser log de 3 por log de 1,04. Tem uma tabela de logaritmo decimal, gente, que já tem esses valores tabelados. Então eu fui lá nessa tabela, se você quiser, olha no seu livro, tem essa tabela lá também, confere lá o log de 3 na base 10, confere o log lá de 1,04 na base 10, que você vai achar que o log de 3 na base 10 é 1,4771 e o log de 1,04 na base 10 é 1,0170. Fazendo essa divisão, eu tenho 28,6 anos aproximadamente. Então daqui 1990 mais 28 anos, 1990, que era o ano base. Daqui a 28 anos, né? Vai
2018. Então, em 2018, a população desse país triplicará, se não mudar a taxa de crescimento, decrescimento, obviamente. Então, gente, o que é importante lembrar desse tipo de exercício? Essa equação aqui, ó, valor final é igual ao valor inicial multiplicado por 1 mais i elevado a n. 1 mais ou menos i. Então, por exemplo, se for um aumento de 20%, né? Aumento de 20%. Um pouquinho, mais 20%, ó. Aumento de 20%, ok? Se for um aumento de 20%, 100% mais 20% vai ser 120%. Então, minha fórmula ficará a seguinte, ó. O valor final vai ficar igual ao valor inicial, que multiplica 120% elevado a n. Porque foi um aumento de 20%. Agora, se for uma diminuição de 20%, aí eu vou fazer 1 menos i, ó, porque foi diminuição. Então, como vai ficar a fórmula? Valor final é igual ao valor inicial, vezes 1 menos 20, vai dar 80. 80% elevado a n. Essa explicação é muito importante em questões, por exemplo, de concurso público, na parte de aumentos sucessivos ou diminuições sucessivas ou aumento, diminuições consecutivos. Principalmente questões hoje de universidades federais, em vestibular também é muito comum cair. A gente pode tirar aqui uma forma de montante. Aqui, ó. O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais i elevado a n, que é exatamente, só que aqui é n de montante, que é o valor final, C é o capital, valor inicial, 1 mais elevado a n. N é o número de capitalizações. Por exemplo, se a taxa estiver ao bimestre, eu tiver 6 meses, vai ter 3 processos desses, né? Não é 6 aqui, 6 meses, não. São 6 meses a taxa ao bimestre. Então, quantos bimestres tem 6 meses? 3 bimestres. Então, esse N aqui são 3, ó, são 3 bimestres, é o número de capitalizações. Então, a gente vai recordar isso também, provavelmente na aula de matemática, mas a parte de matemática comercial ou financeira, ok, gente?